eu disse para vocês que eu ia entrar naquele território maravilhoso. Eu acho maravilhoso, aos poucos vocês vão ficar sabendo por quê. Bom, de qualquer forma, olhando isso aqui, vocês vão que me aguentar um pouquinho, porque tem algumas palavras que vocês vão ter que saber o que elas significam e o conteúdo dessas palavras. A palavra afetividade. Afetividade é uma palavra que mostra uma função psicológica, como o sono é função psicológica, enfim, toda essa série de coisas que a gente sente. A afetividade é uma das situações psicológicas. Bom, a afetividade ela é composta de 4 coisas. O que são coisas? Ela é composta de 4 conteúdos, vamos dizer assim. Um deles se chama humor. O humor é levantei e abri os olhos, como é que eu estou hoje? Isso é o meu humor. Ou levantei bem, ou levantei mal, ou estou meio chateada da cara, aquela coisa toda. Então, o humor é o que eu sinto em qualquer momento. Por exemplo, eu agora estou muito bem-humorada porque eu estou fazendo vídeo e gosto de fazer o vídeo. O que é emoção? A emoção é aquela coisa, ganhei o presente que eu queria, me disseram que eu passei no exame, eu ouvi falar de uma coisa interessante. A emoção é aquela coisa que sobe, ela baixa. Eu não fico emocionada 24 horas por dia. Eu fico emocionada uma hora e pouco, mas muito, 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 fica difícil de aguentar. O que é um sentimento? Bom, sentimento, eu tenho um filho e o filho já é um efeito, aquela coisa toda, e eu amo ele desde a noite que eu achei que tinha feito o nenê, ou seja, que ele estava na minha barriga. O meu amor é sempre o mesmo, ou talvez melhor, à medida que eu vou convivendo com ele, se ele se transformou num homem. Fazem praticamente 40 anos que a gente convive, só que isso aí é o sentimento, ele é a pessoa que quando eu olho para ele é como se eu fosse um violino e esse violino fica esticado, pronto para poder mostrar todo o carinho que eu tenho por ele. Isso aqui é sentimento. Ele pode durar 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, bom, depende de quem eu sinto. E existe uma coisa chamada paixão. Essa aí é uma sacanagem, eu diria sacanagem interessante. A gente, quando se apaixona, tu enxerga, a gente enxerga, eu enxerguei várias vezes quando era uma guria. Tu enxerga uma coisa e tu olha e parece o homem mais lindo do mundo, a pessoa mais maravilhosa, mais incrível, aquela coisa toda, e aí vai um pico, aquele pico vai indo, 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 indo. Depois de um tempo, aquilo começa a declinar, pode terminar, ou pode se transformar em sentimento. Só que tu não vai conseguir ficar apaixonado a vida inteira, porque não há coração que aguente. É que o metabolismo da gente não aguenta. Então, se por eventualidade eu for colocar, a afetividade é uma função psíquica. E essa função psíquica tem 4 coisas que acontecem dentro dela. Então, se por eventualidade eu vou falar do humor. Humor, desânimo, cansaço, faz parte do humor. Emoção, uma música, um livro, uma palhaçada, uma piada, isso aí são situações que podem acontecer. Sentimento, que eu tinha falado ali. O sentimento é carinho pelo outro, é o amor a si próprio. Tem gente que ama muito mais os outros que a si mesma, só que o segundo mandamento da lei de Deus, eles assim, amar ao próximo, vírgula, como a si mesmo. Esse sentimento é muito cultivado às vezes. No consultório eu vejo pessoas que vêm consultar com 30, 40, 50 anos e quando eu falo amar ao próximo, né, como assim, como é que é? O a si mesmo ficou debaixo da mesa, porque a pessoa esqueceu de amar a si mesma. No caso, o que é amar a si mesmo? No caso disso que eu coloco para vocês. Amar a si mesmo, agora eu vou fazer uma intimidade para vocês. De manhã, eu me levanto 6, 6 e pouco, eu vou para frente do espelho e estou com 76 anos e vou como eu chamo, me emperequetar. É fazer meu coque, botar meu batom, cuidar das minhas unhas, aquela coisa toda. Isso é amor próprio. Como eu botei leitura na minha cabeça, como eu gosto de escutar música, eu gosto de cuidar de mim.
Isso aqui, digamos assim, é o famoso amor a si próprio. E uma outra coisa, digamos assim, chama paixão, o meu filho diz que quando ele vai jogar futebol, ele vai assistir futebol, ele gosta que eu sente do lado dele. E normalmente o time dele faz gol quando eu sento perto dele. Bom, a paixão é o gosto pelo esporte. Por exemplo, ele é de um dos times daqui do Rio Grande do Sul e eu me lembro dele torcendo pelo time até hoje, cada vez com maior ênfase, aquela coisa toda, e no caso, até me botou de guarda, vamos dizer assim, de acessório, no caso, em relação ao time dele. Bom, aí vejam bem aqui uma coisa, eu tinha falado do humor, né? Lembra que eu falei do humor? Bom, o humor é a base dos sentimentos da gente. Só que essa base dos sentimentos, ela pode ser extremamente perigosa, ela pode ser, inclusive, uma grande doença. Então, eu vou ler para vocês aqui e falando aos pouquinhos o que significam essas nuances. Nuances significa os tipos de humor. Bom, existe um tipo de humor que é aquele que eu estou falando, depressão. O cara está lá embaixo, o cara não gosta de nada, o cara fica pensando inclusive naquilo que eu falei na outra vez, fica pensando em suicídio. A grande porção de suicídios no mundo é em função da depressão. Aí, quando a gente vai deslocando um pouco mais, a depressão é lá embaixo. Depois vem a tristeza. A tristeza, ela fica um pouquinho menos quando eu perco alguém, quando eu sofri uma decepção, enfim, quando aconteceu alguma coisa que meio botou umas nuvens no meu horizonte. Depois tem um outro tipo de humor, esse é um pouco complicado, e casar com uma mulher assim, ou com um homem assim, ou comprar um cachorrinho assim é complicado. A ciclotimia, a pessoa vai variando conforme a época, conforme o dia, conforme a semana, então a gente nunca sabe. Essa pessoa que tem esse tipo de humor, o que eu tenho que falar para ela? Porque na segunda-feira eu posso dizer que ela é simpática. E se eu falar que ela é simpática na quarta-feira, ela já vai achar que eu estou tratando de uma maneira inadequada. Então, a ciclotimia, ela pode ser suave ou ela pode ser bem mais alterada quando ela entra para dentro de uma doença que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Depois existe uma coisa chamada normotimia. Timos, em grego, significa ânimo. Normotímico é aquele cara padrão. Aquele cara bem-humorado, educado, gentil, agradável. Normalmente é o nome que se dá a esse tipo de humor. Logo depois existe, agora eu vou usar um palavreado até um pouco grosseiro, de baixo calão, existe uma coisa chamada disfórico. O disfórico é um tipo de humor onde a pessoa perde a calma rápido e já sai dizendo nome feio. São pessoas que, se por acaso você bater no carro deles, ele, em vez de pedir desculpa, ele já sai chamando você pela sua mãe, a bisavó, aquela coisa toda, de tudo que é nome. Isso chama-se disforia. Depois vem a distimia. A distimia, ela é uma pessoa que fica um tempão triste e um belo dia eu me encontro com ela e parece que ela está totalmente eufórica. Só que essa distimia, ela vai para outras coisas um pouco mais complicadas, que é a euforia. A euforia é a pessoa estar sempre muito, muito alegre, às vezes até demais, e chega a mania. A mania já é uma doença. A pessoa maníaca. A pessoa maníaca, no caso, depois tem várias situações que eu vou apresentar para vocês, mas o maníaco, se é uma mulher e ele não está sendo tratado, ele tem 3 guarda-roupa. O guarda-roupa que é de um dia, o maníaco é decotado, é vermelho, e o normal dele seria um bege, aquela coisa toda. Então, se vocês forem ver, por que isso que eu disse que isso aqui é meu chão? Isso aqui é meu chão porque só com essa folhinha aqui eu posso passar anos estudando o humor do ser humano. E, aqui entre nós, bota coisa difícil de entender, bota coisa que às vezes a gente fica pensando, mas por que é que isso aconteceu? Bom, aconteceu de repente por causa do humor que a pessoa está me vendo. Se por eventualidade ele teve uma decepção muito grande e ele olhar para mim, de repente ele pode me tratar mal em função da decepção dele. Então, no caso, esse tal de humor, ele, de uma certa forma,
ele complica um pouco. E só para falar da depressão, existe uma doença, que também eu vou falar dela, que é a psicose maníaco-depressiva. É uma doença psiquiátrica de grande incidência. Aí a pessoa, ela oscila entre estar lá embaixo, estar mais ou menos, estar lá em cima. Uma das pessoas que eu vou falar para vocês, eu coloquei ali umas figuras antes, uma daquelas figuras, ela era uma pessoa, uma senhora, e naquela época, aquela senhora, ela podia ser vista como se fosse 3 pessoas. Março, abril, maio, até junho, ela falava: o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, eu não quero mais viver, eu quero morrer, e de vez em quando alguma tentativa de suicídio, aquela coisa toda. Quando chegava junho, julho, agosto, setembro, era uma pessoa, a coisa mais querida, amada, dava para brincar com ela. Eu lembro de situações de fazer brinquedos, fazer comida junto, aquela coisa toda. E quando chegava setembro, outubro, novembro, dezembro, ela começava a decolar. Quando eu falo decolar, é que ela ficava tão eufórica e naquela época se costumava, na época que eu convivi com essa pessoa, quando a gente ia para a praia, era muito chique naquela época, isso que eu estava falando, faz 200 anos, essa pessoa chegava a levar 5 a 6 malas de roupa de praia. E mudava de roupa 3 vezes por dia, porque a gente parava no hotel e ela não aceitava usar a mesma roupa no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, se vocês me perguntarem, isto aqui, bom, isso aqui é um universo fantástico e dentro da psiquiatria, eu amo toda a psiquiatria, adoro o que eu faço, sou engatada por ela. Agora, esse território aqui é meu chão. Quando eu digo é meu chão, é porque isso aqui eu estudei, eu me dou bem em lidar com as pessoas. Quando as pessoas chegam comigo no consultório, a sensação que eu tenho é como se nós tivéssemos uma ponte entre eu e ela, porque eu consigo vibrar da maneira como elas são. Porque eu já vi isso aí. E, no caso, essa situação aqui, eu vou voltar a falar sobre ela. Eu sei que é bastante palavras, mas como eu vou repeti-las, espero que vocês guardem.